Agora, quanto ao choro, no sentido assim, que não é aqui como lido pelo pastor Guerra, não é o enfoque de Jesus, o choro ali da emoção. Sim. Muitas vezes se traduz na igreja hoje o choro como uma manifestação espiritual. Isso. Mas às vezes é muito mais almática do que espiritual, não é verdade? Diz respeito ao momento da pessoa. Sim. Tem uma frase interessante que a gente precisa ver o quanto de verdade tem nela. A manifestação do Espírito, ela mexe com as nossas emoções? Mexe. Sim. Mas as nossas emoções não trazem a manifestação do Espírito. Então, o inverso não é verdade. Então, muitas vezes, nós somos tocados emocionalmente, mas não houve uma manifestação espiritual na mesma proporção. Então, talvez a pessoa até foi tocada espiritualmente, mas as suas emoções afloraram de uma maneira desproporcional àquilo que realmente houve no mover espiritual. Então, a emoção, ela não traz a unção. A unção pode trazer a emoção. É verdade. A Bíblia, eu me lembro aqui, eu me recordo aqui, a Bíblia coloca duas situações distintas sobre o choro. Uma delas foi de Esaú. A palavra do Senhor nos diz lá que Esaú, lá em Hebreus, que Esaú, mesmo tentando herdar a bênção, com muitas lágrimas, não achou lugar de arrependimento no seu coração. Exatamente. Foi uma emoção que não trouxe a unção. Exatamente. Não é verdade? Engraçado que eu meditei exatamente nessa palavra ontem. E é muito interessante porque foi exatamente esse ponto que me tocou. O quanto ele, mesmo chorando, e ali o texto diz que ele estava chorando e arrependido. Mas ele não me encontrou, mesmo no choro, mesmo naquele momento de pranto, o arrependimento. E a gente percebe isso em alguns momentos, até mesmo no próprio choro, quando o Guerra estava falando a respeito de a gente não deixar a criança chorar, tem muito a ver, inclusive, com a gente identificar o choro da criança. Porque muitas vezes a criança está chorando por um motivo legítimo e a gente deve ficar atento a ele. Em outros momentos, o choro da criança, ele é manipulador. E nesse momento, a gente deve ficar atento para não ceder à manipulação da criança, apesar do choro. Exatamente. Então, Deus, ele faz isso, ele identifica. E aí, Quando é um choro Quando é um manipulador, choro- Quando é um choro de manha, né? Exatamente. A gente usa muito essa expressão. Então, aí tem tudo a ver com esse contexto, exatamente aí, no Sermão do Monte, onde as coisas são focalizadas para dentro do ser, para a motivação do indivíduo. Então, qual é a motivação do meu choro? Eu estou realmente sentindo a dor do outro? Né? Agora, um outro texto também que me vem, que aí eu vejo que esse trouxe a unção, foi de Ezequias. Sim. Deus mandou ali o profeta e falou com ele assim, olha, arruma sua casa porque você vai morrer. Uma palavra dura de Deus, não é? Porque ele não tinha observado alguns preceitos. Aí, Ezequias, conforme a palavra diz lá em Isaías, capítulo 38, não é isso? Sim. Ele diz lá assim, o de Hebreus é 12, capítulo 12, versículo 7. E agora, Isaías 38 diz sobre, ele virou-se para o canto e chorou muitíssimo. E ele, vamos dizer assim, ele lamentou com Deus, olha, eu tenho andado diante do Senhor em integridade. Isso mudou o coração de Deus, esse choro. Não mudou? Mudou. Esse é um choro até de quebrantamento, né? Que eu vejo assim, ele se quebrantou na presença do Senhor ali e Deus entendeu o coração dele. E muitas vezes, quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor com lágrimas, o Senhor muitas vezes, né, vai ouvir o nosso clamor, vai entender aquele coração e aquele choro de quebrantamento. Aí sim, aí nós estamos manifestando aquilo que realmente a gente está sentindo. Eu queria aproveitar, tocar no assunto, já que nós estamos falando de choro, a gente esqueceu deixa o lencinho, né? É o lencinho, esquecemos o Então, lencinho. guarda aí, só para a gente honrar uma telespectadora que nos assiste, Sim. que ela nos enviou uma participação
ela não quis se identificar, isso nós respeitamos e zelamos por isso aqui no programa. Então, se você que está em casa quer participar do programa e às vezes está com vergonha, mas eles vão dizer o meu nome, todos vão me conhecer, quem sabe da minha história vai logo identificar quem eu sou. Não se preocupe. Aqui nós queremos cuidar de você, abençoá-los e de uma forma assim, com muito critério, muito cuidado, muito sigilo também. Então você pode nos ligar para a gente, 3209-3301, opção 1, e fazer a sua colocação, que aí nós vamos passar aqui essa pergunta ou a sua situação para que você tenha uma palavra aí de Deus para a sua vida. Além do que, você ligando nesse número também, você concorre a prêmios que só o De Tudo Um Pouco pode oferecer para você. Então, corra, tome o seu telefone que ainda dá tempo de trazer a sua pergunta ou a sua sugestão. Tal qual foi a da nossa telespectadora, ela disse, quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente, ainda assim ela tem que pagar as consequências? É difícil, né? O pagar as consequências é algo que não fere, o deixar de pagar as consequências fere um outro princípio de Deus, que é a lei da semeadura. Aquilo que ela planta, ela colhe. O caso muito interessante que vai de encontro a essa questão é a situação de Davi. Davi, ele chorou depois que ele foi confrontado por Natã e ele se arrependeu. Sim. E há textos claros, né, que ele deixa isso muito claro, o arrependimento dele. Mesmo ele tendo se arrependido, mesmo ele tendo confessado o pecado, mesmo ele tendo a certeza de que foi perdoado por Deus, ele ainda teve que conviver pelo resto da sua vida com as consequências do pecado do adultério. Então, do adultério e até de um assassinato. De um assassinato. Então, o filho que foi gerado morreu, mesmo ele tendo jejuado e orado diante do Senhor enquanto o filho estava vivo. Né? E esse texto é lindo quando a gente olha da perspectiva do agir de Deus na vida da pessoa. E da ação reflexiva que uma pessoa teve a respeito do seu próprio erro. Então, assim, Deus deixou o menino nascer, né? Deixou o filho nascer, e o filho morreu, mesmo ele estando lá, quebrantado, orando e jejuando. Agora, quando o filho acabou, ele teve a notícia da morte do filho, ele levantou, não tenho mais o que prantear. Eu não tenho mais o que chorar, não tenho mais o que clamar. Levantou, tomou banho, sentou e comeu. E isso diz respeito também, né, Rogerinho, atendendo a nossa telespectadora, a questão de que ele, de fato, conhecia o seu erro, mas ele também conhecia o seu Deus. Exatamente. A quem ele servia. Ele tinha essa identidade forte. Você sabe quanto tempo levou o processo de restauração plena na vida de Davi, desde o pecado? Foram 10 anos. 10 anos. 10 anos. É um longo tempo, né? 10 anos. Minha irmã, não se assuste não, viu? Por favor. Eu estou dizendo que especificamente o caso de Davi foram 10 anos. Né? Passou por processo de ser apedrejado, de ser achincalhado, de ser xingado. Sim. E não reagir porque ele sabia por que estava passando por aquilo. Ele sabia. Então o processo todo de reparação foram 10 anos. E aí mesmo assim teve as consequências. Ainda outras coisas virão. De Absalão. Vieram, né? O Absalão, Amnon estuprou a própria irmã Tamar. Absalão, irmão legítimo de Tamar, matou o Absalão. Absalão matou Amnon. Absalão posteriormente quis matar Davi. Não é verdade? Claro. Então, uma série de consequências. Então, as consequências, foi pro terraço, elas com as vêm. mulheres, É claro que o arrependimento, ele nos orienta também de uma forma com que tais consequências sejam até, eu posso dizer, minimizadas em alguns pontos, né? Sim. Porque a gente seremos resilientes em passar pelas Você quer ver a diferença? Davi errou, se arrependeu, teve consequências do seu pecado, mas ele permaneceu como rei em Israel. O Senhor não tirou o reino da mão dele e passou o reino para os seus descendentes, porque Deus fez uma aliança com Davi. Saul errou, Saul não se arrependeu e Deus tirou o reino da mão de Saul. Nem seu descendente assumiu. Nenhum descendente dele. Morreu.
Aí foram assassinados. Entendeu? né? Então, assim, Jonas. Deus, mesmo a gente errando, Ele faz uma aliança conosco e preserva essa aliança quando há arrependimento. Agora, isso não exclui de nós as consequências do pecado que nós cometemos. Verdade. E também você arrependendo, você vai fechar a acusação do inimigo sobre você. E lá em Romanos 8:1 fala o quê? Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Naquela hora você queria pegar o gancho, então vamos deixa lá. eu Eis puxar, o gancho. eis o gancho. Haja gancho agora. Se arrependa. Nós estávamos falando naquele momento sobre a questão do choro, né? E nós já abordamos aqui essa questão que muitas vezes as pessoas dizem, né, homem não chora, não chora. Mas na realidade, queridos, é necessário que a gente chore, né? É necessário. Então, existe muito essa cultura da gente tentar, sabe, oprimir, sufocar Suprimir as emoções, não é? E muitas vezes os pais, aquela dizem, não chora, cala a boca, né? Engole o choro. E a gente tem lidado com muitas pessoas, você sabe disso, você também lida, pessoas engasgadas de anos de situações que tiveram que engolir ou tiveram que engolir a vida inteira. Choros, tiveram que ser fortes o tempo todo, não podia transparecer fraqueza, tinha que ser resistente, ou seja, só os fortes que vencem, não é? Só os fortes que conquistam, né? A conquista, eu uso o texto bíblico, a conquista é na força do braço, mas, queridos, nós temos que entender que nós não podemos suprimir a nossa humanidade. Não podemos suprimir a nossa humanidade. Não é? Nós vamos ter momentos de fraqueza, sim, vamos ter momentos, muitas vezes, de sentirmos acuados, amedrontados, oprimidos. E nós temos que entender que Deus nos entende. Deus nos conhece, sabe que nós somos feitos disso aqui, carne e osso, somos humanos. Não existe aquela pessoa que é forte, não é? Existem as pessoas corajosas, existem as pessoas persistentes, mas tem momentos que nós vamos se sentir acuados. E Deus sabe disso. E nós podemos olhar na palavra de Deus quantos profetas, homens de Deus... João 11:35 diz lá, sentiram isso. o menor verso da Bíblia diz, Jesus chorou. Chorou. Entende? Então, por favor, você que está nos assistindo, não faça isso, não diz não, engole o choro. Sérgio, quantas vezes em sepultamento a gente vê as pessoas ali doidas para chorar, gritar a dor, a perda, a pessoa que amava, e aí tem que ficar forte porque os irmãos da igreja estão lá, os discípulos estão lá, o que vão pensar a seu respeito? Onde é que sabe? O lugar para a gente chorar, prantear, está ali. É o lugar. luto, a própria luto. palavra a gente já tem dá que um luto. viver A gente isso. tem que viver e a gente não pula essa etapa. Exatamente. Pessoas que passam, né? E é comum também a gente ver aquelas pessoas que perderam um ente querido e às vezes passam por isso e às vezes passam por um momento assim, parece que está tudo sob controle. Isso se chama congelamento emocional, exato. não é verdade? Aí com o tempo a ficha vai cair porque vem aquela fase, né, depois de uma perda, especialmente nós estamos falando, vem aquela questão da negação. Isso, a gente nega o fato. Isso. Depois da ambivalência, peraí, eu perdi, mas e agora? Até que vem a aceitação. Aí são estágios, né? São fases após. E a pessoa tem que viver. Tem que viver. Então, assim... Tem uma situação, rapidinho aqui, que tem pessoas que chegam, eu sei que nós todos já passamos por isso, você também, e pede desculpa a gente, porque chorou ali no gabinete. Sim. Assim, nossa, me desculpa que eu chorei aqui, tá tão travado que chora e pede desculpa. Porque está tão reprimido, né, pastor? Eu falo assim, não, você não tem que pedir desculpa, não, ao contrário, você tem que chorar. Você vê que chora é certo. Bota pra fora. Quando o Rogério falou aqui sobre essa questão da humanidade dos grandes homens, e aqui nós citamos Jesus ali naquele momento maior de angústia, no Getsemane ali, no lugar de dores, ele chegou para os seus discípulos e disse, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu penso que ele não falou demais, isso, né? como nós estamos aqui tratando, só falando de uma dor. Imagina ele chorando, Sim. depois Sérgio, suando sangue. A Sérgio, a ponto dele exclamar, pai, por que me abandonaste?
lá na cruz. Pai, por que você me abandonou aqui? Verdade. Não é? Ou seja, é claro que era um momento ali horrendo aos olhos naturais e E o o pecado Senhor, né? também está todo no ombro Todo dele, o pecado da sobre humanidade. ele, quer dizer, claro, eu creio, assim, na minha interpretação, que Deus teve que virar as costas para Jesus naquele momento, porque era necessário que isso acontecesse, mas ao mesmo tempo, né, era horrível.